como estamos na semana do Natal, vou contar algo que aconteceu comigo no ano passado, no dia 24 de dezembro de 2023. Uma data que, para ser honesto, nunca mais vou esquecer na minha vida, principalmente quando eu me olhar no espelho. E o erro mais idiota que cometi até hoje, que sem dúvida me ensinou uma dura lição. Meu nome para essa história vai ser Lucas. Moro em Belém do Pará e naquele ano, a véspera de Natal caiu em uma noite quente e abafada. Eu estava com meus primos e amigos, caminhando pelas estradas de chão batido, enquanto a festa acontecia na chácara do meu tio. Aquele lugar, afastado da cidade, sempre teve algo meio místico, mas na hora não ligávamos muito para isso. Eu tinha 16 anos naquela época. Você sabe como é, né? Adolescente, com uma confiança absurda e sem pensar muito nas consequências. Era como se o mundo fosse só diversão, e eu estava totalmente imerso naquele momento. Estávamos na chácara, a família toda reunida, comemorando, tomando uma cerveja aqui e uma pinga ali, já meio soltando a língua. O calor estava insuportável e à noite, embora já tarde, parecia que a qualquer momento o céu iria desabar. Mas nós, como sempre, não pensávamos no tempo. Eu estava tão confiante, achando que tudo estava sob controle, até que surgiu uma ideia idiota que acabou sendo a chave para a minha pior noite. Eu e alguns amigos, cheios de energia e com umas garrafas de vodka e champanhe nas mãos, tivemos a brilhante ideia de sair pela estrada gritando Feliz Natal para ninguém em particular, só pelo prazer de escandalizar a tranquilidade da noite. Era como se a gente estivesse se desafiando a fazer algo ainda mais radical, sem perceber que estávamos entrando em território perigoso. Era por volta das 22 horas da noite quando começamos a caminhar pela estrada de terra. O som do nosso grupo misturava com o silêncio de tudo ao redor, criando uma sensação estranha, como se a natureza estivesse assistindo nossa brincadeira, esperando o momento certo para nos pegar. A estrada parecia ainda mais longa e escura do que o normal, a cada passo. O único som que quebrava o silêncio era o som dos nossos passos na terra seca e os risos soltos entre nós. Não fazia sentido na hora, mas em retrospectiva, aquele ambiente tinha algo de irreal. O cheiro da terra misturado com a brisa quente, o brilho das estrelas lá no alto. Parecia tudo muito bonito, mas tinha uma energia estranha no ar, como se algo estivesse observando. É difícil de explicar, mas era como se a estrada em si estivesse nos engolindo aos poucos. Aquelas primeiras risadas ecoando na noite fria de dezembro, sob a luz das estrelas, se tornaram algo diferente. Como se as sombras à nossa volta começassem a crescer, como se o vento tivesse parado de brincar e estivesse, de alguma forma, nos alertando para o que viria. Mas nós, imaturos, continuamos a andar, a gritar, a beber e a zoar, sem perceber o quanto a escuridão estava se tornando mais espessa à nossa volta. Estava escuro, e os postes de iluminação estavam distantes uns dos outros, mal iluminando a estrada de terra que se estendia à nossa frente. O vento quente fazia o ar parecer ainda mais abafado. Depois de uns 5 minutos caminhando, ao longe, avistamos algumas figuras estranhas. Pessoas vestidas de branco e outras com roupas vermelhas e pretas, com saias rodadas. Eu, meus primos e amigos paramos de repente. Ficamos ali, parados, tentando entender o que estávamos vendo. Um silêncio esquisito caiu sobre o grupo, até que foi o Gustavo, meu primo mais ousado, quem quebrou o silêncio com a voz cheia de curiosidade. Mas que porcaria é aquilo? Ele perguntou, franzindo a testa, tentando enxergar mais de perto. Ficamos todos em silêncio por um momento, observando de longe. Aquelas figuras estavam lá paradas como se estivessem realizando algum tipo de macumba ou magia negra que a gente não entendia. De repente, Gustavo se virou para a gente com aquele sorriso confiante, como se estivesse tendo uma revelação. É Natal, certo? Não é possível que seja algo ruim ou perigoso. Vamos lá ver o que é, vai que é uma festa ao ar livre. Deve ser alguma coisa legal, ele falou com entusiasmo.
Aquelas palavras soaram como uma piada no começo, mas à medida que olhávamos uns para os outros, uma sensação estranha tomou conta de mim. Todos nós sabíamos que no fundo era uma ideia meio idiota, mas o álcool já estava tomando conta da gente e, confesso, a minha coragem foi crescendo. "Vamos lá, cara", disse o Daniel, meu outro primo, com a voz embriagada. "Feliz Natal! A gente não vai fazer mal a ninguém." A gente gritou rindo, "Feliz Natal!" para ninguém em especial, e fomos caminhando na direção das pessoas. As risadas estavam soltas, e por algum motivo eu me sentia mais solto, como se o álcool tivesse me dado uma confiança que eu nunca teria sem ele. Conforme nos aproximávamos, dava para ver com mais clareza. O que parecia um simples banquete, na verdade, era algo bem mais incomum. Era uma macumba das grandes, talvez até algo sagrado. No chão, um pano grande e vermelho estava estendido, e sobre ele havia uma quantidade imensa de frutas, todas impecáveis. Eu nunca tinha visto frutas tão perfeitas na vida. Nenhuma mancha, nenhuma marca, todas com cores vibrantes e um brilho estranho. Havia umas tigelas de barro com farofa amarela, pimentas grandes, muitos charutos a até um punhal que parecia ser prata. Litros e litros de cachaça. As garrafas dispostas ao lado eram ainda mais impressionantes. Tinham um brilho metálico, como se estivessem feitas de um material que nunca tinha visto antes. Algumas garrafas pareciam reluzir sob a luz da lua, outras eram de vidro puro, com detalhes dourados que refletiam a escuridão ao redor. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas algo parecia errado. "Isso aqui é uma festa, né?" perguntei baixinho, já começando a sentir um calafrio na espinha. Gustavo deu uma risada nervosa e deu um gole no seu champanhe. "Festa? Pode crer, mas não é o tipo de festa que a gente está acostumado, não." De repente, as pessoas que estavam em volta do banquete se viraram para nós, como se soubessem que estávamos chegando. Elas nos olharam sem pressa, com um olhar estranho, como se nos avaliassem. Era difícil de descrever, mas o olhar delas tinha algo penetrante, algo que parecia não ser só curioso, mas também calculista. "Boa noite", uma mulher vestida de branco disse com uma voz calma, quase melancólica, mas educada. Era como se nos aceitassem, mas ao mesmo tempo havia uma tensão no ar, uma sensação de que ali não era o nosso lugar. A gente, meio sem jeito, respondeu sem saber muito bem o que fazer. "Feliz Natal", falamos, tentando manter a compostura. Mas à medida que continuamos a caminhada, um silêncio esquisito caiu sobre nós. O que deveria ser uma simples troca de votos parecia ter algo mais por trás. As figuras, agora um pouco mais distantes, voltaram sua atenção para o banquete, como se estivessem esperando algo de nós. O vento parou de soprar e, por um instante, o mundo pareceu se calar, como se estivesse esperando nossa próxima ação. "Vamos embora, vai", disse o Daniel, a voz agora um pouco mais baixa, quase assustada. "Isso aqui não está certo, não." Eu não sabia se era o álcool ou o medo, mas a ideia de continuar aquela caminhada já não parecia tão atraente. A noite estava ficando mais sombria a cada passo, e eu sentia que tínhamos ultrapassado algum limite invisível. Ainda estávamos em silêncio, mas algo dentro de mim já estava gritando para não nos aproximarmos mais. Cada passo que dávamos na direção contrária parecia nos levar de volta à realidade, mas naquele momento, a sensação de que algo estava nos observando ficou gravada na minha mente, como se tivéssemos sido marcados de alguma forma. E ao olharmos para trás, os macumbeiros ou bruxos, seja lá o que for, estavam focados no seu trabalho. Mas algo me dizia que não era só um simples trabalho. Algo naquela cena, nas suas roupas impecáveis e na calma inquietante delas, me dava a sensação de que nunca deveríamos ter passado por ali. Nunca. Quando nos demos conta, já estávamos no centro da cidade, que era apenas uma avenida pequena. A noite estava começando e tínhamos energia para mais algumas loucuras. Demos umas voltas pelas ruas, mexemos com algumas meninas. Aquela vibe de Natal misturada com adrenalina juvenil. E por fim, decidimos voltar para não perder a ceia de Natal. A essa altura já estávamos bastante bêbados e as risadas soavam mais altas do que nunca. Na volta, tomamos a mesma estrada. O clima estava pesado, como se algo tivesse mudado, mas, de tão bêbados que estávamos, nem paramos para pensar direito. Os macumbeiros que encontramos antes, aquelas pessoas com roupas estranhas e o tal banquete, não estavam mais ali.
A estrada parecia ainda mais escura, como se tivesse engolido tudo ao nosso redor. Foi quando, sem pensar muito, eu disse a besteira de sempre: "Tem um uísque ali, vamos tomar?" Eu sabia que estava empolgado, mas também sabia que o pessoal não ia gostar. Eles sempre ficavam na dúvida quando o assunto era aquela coisa estranha. E, com razão, todo mundo ficou nervoso. "Lucas, não mexa com isso, cara", o Daniel disse, a voz embargada. "Essas coisas de magia negra, macumbaria, não mexe com isso." A voz dele estava cheia de preocupação e todos estavam em silêncio, como se esperassem que eu recuasse. Eu sabia que era uma ideia idiota, mas a curiosidade misturada com o álcool me empurrava a seguir em frente. De repente, o Bruninho, sempre o mais irreverente, quebrou o silêncio. Ele olhou para o banquete, que estava agora vazio e quase fantasmagórico naquelas sombras, e com um sorriso debochado disse: "O senhor Chifrudo, você me perdoe, mas essa maçã está muito bonita e eu vou comer ela. Não me entenda mal." Todo mundo olhou para ele, surpreso, mas ele não se importou. Caminhou até o pano vermelho e pegou a maçã com as mãos firmes. A mordida foi imediata. Ele mordeu com gosto, e eu vi a carne da fruta ser esmagada, um som que parecia mais pesado do que deveria ser. A expressão dele foi de prazer por um segundo, mas logo desapareceu, como se uma sombra tivesse cruzado o rosto dele. Eu, que já estava com o fígado irritado pelo álcool, peguei a garrafa de Red Label que havia ficado para trás e, sem pensar, comecei a tomar diretamente do bico. Nenhum dos meus primos ou amigos quis se juntar a mim, e eu nem me importei. Era como se, naquele momento, o mundo tivesse ficado um pouco mais distante e a única coisa que importava fosse continuar bebendo, como se aquilo fosse me proteger de algo que eu não entendia. E assim seguimos em silêncio. O caminho de volta estava estranho e a única coisa que conseguia ouvir era o som dos meus passos e o farfalhar das folhas ao vento. Era como se o resto do mundo tivesse parado. Não sei porquê, mas naquele momento um calafrio correu pela minha espinha. Algo estava errado, mas não conseguia apontar exatamente o quê. Quando chegamos na porteira da chácara, algo estranho aconteceu. Uma voz de homem, profunda e cheia de poder, ecoou no silêncio da noite. "Você pegou o que não te pertence, e o castigo será duro, criança." Aquelas palavras bateram como um soco no estômago. Eu congelei e instantaneamente meus pelos se arrepiaram. "Quem falou isso?" perguntei, a voz tremendo de medo. Bruninho, que estava perto, olhou para mim com uma expressão confusa e um pouco assustada. "Eu não sei," ele respondeu, seu tom mais baixo do que o normal. Naquele momento percebi que só eu e o Bruninho tínhamos ouvido a voz. O medo se instalou, mas embriagados como estávamos, não demos muita atenção ao ocorrido. Achamos que nossa mente, sob efeito do álcool, estava brincando conosco. Só que algo não parecia certo. O silêncio voltou a cair sobre a gente, e o peso do que acabamos de ouvir começou a crescer. Eu queria rir, mandar para o espaço aquele medo absurdo, mas meu corpo não me deixava. E mesmo assim voltamos a caminhar, tentando ignorar o que acabara de acontecer. Mas a sensação de estar sendo observado, de ser marcado por algo que estava além de nossa compreensão, nunca me deixou. O que aconteceu em seguida foi simplesmente bizarro. Quando deu exatamente meia-noite, todos os nossos parentes começaram a se abraçar, trocando votos de Feliz Natal uns para os outros, aquele momento tradicional que até hoje é lembrado como um dos mais normais da noite. Mas algo estava prestes a quebrar essa tranquilidade. Lembra da garrafa de uísque? Então eu a deixei perto da churrasqueira. Eu não estava mais pensando nela, mas algo estranho aconteceu. Estávamos todos ali, rindo, bebendo, quando sem mais nem menos a garrafa se quebrou sozinha. O som foi ensurdecedor, um estrondo seco que cortou o ar, fazendo todos congelarem no lugar. Era como se o vidro estivesse implorando para ser ouvido. O silêncio tomou conta do ambiente instantaneamente. Nenhum de nós soube o que fazer ou o que pensar. Foi como se o tempo tivesse parado e o som do vidro estilhaçando reverberou nos nossos corpos como um aviso que ninguém queria ouvir. A churrasqueira, que até então estava queimando forte, simplesmente apagou do nada, e aí o clima ficou pesado, denso, como se o ar tivesse virado chumbo. Todos os familiares, vendo a cena, tentaram racionalizar. Foi um acaso, só um acidente, disseram alguns, tentando amenizar o clima. Mas para mim,
Aquele silêncio e a forma como tudo parecia estar se desintegrando naquele momento me fez sentir algo que eu nunca mais esquecerei. Medo. Medo de algo que não estava ali, mas que parecia estar muito perto. Aquele silêncio perturbador ficou mais grave quando percebi a churrasqueira apagada e uma ideia idiota passou pela minha cabeça. Era como se o medo tivesse me deixado com um impulso irracional. Sem pensar nas consequências, eu me aproximei e o que fiz a seguir foi a maior estupidez da minha vida. Vou acender de novo, eu disse, mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. Peguei o litro de álcool que estava por ali, sem hesitar, e joguei dentro da churrasqueira. O que aconteceu a seguir foi como se o inferno tivesse se manifestado diante dos meus olhos. Assim que o líquido caiu nas brasas, as labaredas subiram como uma fera enfurecida. Uma explosão de fogo veio na minha direção em 1 segundo, e ali, no meio daquela chama, eu vi algo que nem sei se posso descrever. Era como se o próprio fogo tivesse ganhado vida, e naqueles segundos em que ele me envolveu, parecia que havia algo mais. Algo que se movia e respirava nas chamas. Uma figura monstruosa se formou dentro do fogo, com olhos vermelhos e um sorriso distorcido, como se estivesse esperando para me consumir. Eu tentei gritar, mas a dor foi tão intensa que minha voz falhou. O fogo me queimou na face de uma forma que não poderia ser possível. Era como se meu rosto estivesse derretendo, uma dor que eu jamais poderia explicar com palavras. Eu sentia a carne do meu rosto se transformando em algo irreconhecível. O calor parecia estar me consumindo por dentro e eu não conseguia mais controlar nada. Meu Deus, Lucas! Eu ouvi alguém gritar, mas tudo parecia tão distante. O desespero tomou conta de mim e eu caí no chão me contorcendo, tentando segurar o que restava de mim. Me lembro vagamente de alguém me pegando no colo, mas tudo estava turvo, a dor era insuportável. Pega as chaves do carro, ouvi alguém dizer. Não conseguia entender quem estava falando ou como, mas a única coisa que eu sentia era um vazio imenso. O que aconteceu a seguir é uma lacuna na minha memória. Eu desmaiei. Pelo que me disseram, o corpo humano não aguenta aquele tipo de dor. E eu desmaiei por completo. Quando acordei, não sabia onde estava. A única coisa que me marcou foi a dor, uma dor que eu nunca vou conseguir descrever para vocês. O mundo estava em silêncio, e quando toquei o meu rosto, senti que ele estava completamente enfaixado. Entrei em pânico. A sensação de que meu próprio corpo já não era o mesmo me destruiu por dentro. Não pode ser. Eu tentei falar, mas a voz não saía. O desespero tomou conta de mim, e eu senti um buraco negro se abrindo dentro de mim. Fui sedado novamente. Não havia mais lágrimas, só o vazio e a escuridão. Após o acidente, eu vivi algo que não consigo explicar até hoje. Foi um sonho estranho, mas tão vívido, tão real, que até hoje me sinto como se tivesse sido parte de um outro mundo. Eu estava em um lugar sombrio, como uma espécie de pântano, mas a lama era negra, densa, como se o próprio chão fosse feito de uma substância maligna. Havia pouca luz, mas o suficiente para que eu pudesse ver. E logo, surgindo da escuridão, ele apareceu. O homem estava vestido de terno preto, a camisa vermelha brilhava como um sinal no meio daquela escuridão. Seu chapéu preto era impecável e a barba bem feita contrastava com a natureza sombria daquele lugar. Ele se aproximou com passos calmos, mas sua presença era pesada, como se a própria terra tremeria sob seus pés. Seus sapatos finos faziam um som abafado, mas de alguma forma podiam ser ouvidos claramente, como se estivessem marcando o ritmo do meu coração acelerado. Ei, garoto, você nunca mais deve pegar o que não te pertence. Ele disse com uma voz grave e calma, como se já soubesse tudo sobre mim. Eu iria tirar sua alma, mas ainda não era seu tempo. Ele parou bem na minha frente e de algum modo, mesmo naquela escuridão, consegui ver seus olhos. Eram olhos profundos, escuros como a própria noite e pareciam ler minha alma. Ele então tirou um espelho de dentro do casaco e com um gesto lento me entregou. Olhe para ti, ele ordenou. Eu hesitei, mas ao olhar para o espelho,
Vi algo que jamais poderia imaginar. Meu rosto estava completamente deformado. A pele estava queimada, enrugada, como se tivesse sido arrastada por dentro de um inferno. Não era mais o rosto de quem eu era. Aquela visão me arrancou um grito, mas nada saiu. Eu queria me afastar, mas o reflexo não me deixava. Espero que tenha aprendido a lição, ele disse, sua voz fria, mas carregada de um peso inconfundível. Aquele homem, ou seja lá o que fosse, desapareceu na escuridão. E antes que eu pudesse entender o que tinha acabado de acontecer, acordei, de volta ao hospital. O dia seguinte foi mais estranho ainda. Eu acordei em um quarto de hospital, minha mãe estava ao meu lado tentando me confortar. Ela estava preocupada, seu olhar cansado, como se estivesse vivendo em um pesadelo. Eu não podia falar. O rosto estava completamente enfaixado, mas pude sentir o peso do olhar dela sobre mim. Eu achei estranho, Lucas, ela disse, a voz trêmula, como se estivesse tentando entender algo impossível. Eu não sabia o que pensar. Mas hoje eu soube de algo. O Bruninho, no mesmo dia que você se acidentou, ele estava brincando com umas bombas de artifício. Uma delas explodiu antes do tempo. Ele perdeu 2 dedos da mão. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. A sensação de medo e culpa se apoderou de mim instantaneamente. Eu olhei para ela, mas não pude dizer nada. Então a verdade foi se formando na minha mente e a imagem do Bruninho mordendo a maçã e eu tomando o uísque daquela garrafa amaldiçoada me atingiram com força. Tentei falar, mas a dor ainda me impedia. Só consegui me balançar com a cabeça, como se de algum modo já soubesse. Ela continuou. Lucas, você e o Bruninho, vocês dois pagaram o preço. Ele com os dedos e você com o rosto. Não era para ser assim, não deveria ter sido assim. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por muito tempo e a verdade parecia ser cada vez mais clara. Aquele Natal não tinha sido uma simples brincadeira de jovens. Era algo muito maior, muito mais sinistro. O preço por mexer com o que não entendíamos tinha sido pago, e agora restava viver com as consequências. Depois de meses no hospital, finalmente recebi alta. Mas o que me esperava lá fora não era mais a vida que eu conhecia. Meu rosto estava irreconhecível. O que antes eram traços normais agora parecia uma criatura que tivesse derretido, como se a própria carne tivesse sido consumida pelo fogo e pela dor. As cicatrizes estavam profundas, e eu já não sabia mais o que sentir. A dor física era uma coisa, mas a dor de olhar no espelho e não ver mais a minha imagem, isso era outra história. Foi numa dessas noites, quando a cidade estava em silêncio, que eu encontrei o Bruninho. Ele estava sentado na calçada com o olhar vazio, como se estivesse perdido em algum lugar onde o tempo não passava. Ele também carregava a sua própria marca do que aconteceu naquela noite. Os 2 dedos a menos, um corte brutal no que deveria ser o caminho de uma vida normal. Sentamos juntos em silêncio, os dois desfigurados pelo destino e pelas escolhas erradas. O vento frio daquela noite parecia cortar nossa pele, mas não era nada perto do que sentíamos por dentro. Nenhum de nós estava disposto a dizer muito, mas o peso do que vivemos estava lá pesando sobre nós. Você se lembra? Bruninho finalmente falou, quebrando o silêncio. Sua voz estava rouca, como se fosse difícil até para ele admitir o que tinha acontecido. Aquela noite, eu ainda não entendo. Como pudemos ser tão idiotas? Eu só podia assentir com a cabeça, sem palavras. Não havia mais o que explicar. O que fizemos não tinha mais explicação lógica. Brincar com o desconhecido, com o que não entendemos, e pior, mexer com o que nunca deveríamos ter tocado. A noite estava fria e as estrelas pareciam distantes, como se o universo estivesse lá, olhando-nos como 2 tolos que se perderam em um jogo impossível. O Bruninho olhou para o céu e eu percebi que ele também sentia a mesma dor. Eu não sei se algum dia vou me perdoar, ele murmurou. Eu devia ter ouvido quando disseram para não mexer com aquilo, agora é tarde demais. Não só para você, eu respondi, minha voz rouca. Olha para mim, Bruninho. Olha para o que restou de nós. E foi nesse momento que as lágrimas começaram a cair, sem que pudéssemos evitar.
Eu, com meu rosto deformado, e ele, com a mão mutilada, sentados ali, naquela calçada fria. Não havia mais risos, nem a certeza de que um dia seríamos inteiros novamente. O que nos restava agora eram as lições duras e dolorosas, que nem o tempo seria capaz de apagar. Ficamos em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, até que finalmente falei o que me queimava por dentro. Eu deixo o meu recado aqui para quem quiser ouvir. Não deixem o álcool te fazer de idiota. Não permitam que a falsa coragem te empurre para onde você não entende, onde não deve ir. E nunca, mais nunca mexa com aquilo que não conhece. Eu sou a prova viva de que não vale a pena. Eu vi a face do inferno e ele não é nada bonito. Fica como exemplo. Essa é minha história real. Bruninho não respondeu, mas seus olhos refletiam a mesma dor que eu sentia. Ele sabia, assim como eu, que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Tudo o que restava agora eram as lições que o destino nos obrigou a aprender. E enquanto o vento frio cortava nossas peles, ficamos ali juntos, no silêncio, esperando que talvez algum dia a dor desse erro terrível fosse embora.